Olá, gente linda e abençoada. Boa noite, graça e paz. Um salve para todos aí. Estamos chegando aí com um pouco mais que 5 e um pouco menos que 10 minutos. Sempre às quintas-feiras, às 21 horas. Bora ao assunto hoje. Hoje nós temos uma reflexão interessante. Eu coloquei um tema aqui, tanque cheio. Tanque cheio é o tema da nossa reflexão hoje. Veja só, encher o tanque de combustível do automóvel hoje tem um custo alto. Não é fácil encher o tanque de combustível até a boca, né? Realmente tem que desembolsar um bom dinheiro para encher o tanque do carro e não dá para fazer muita coisa não. Dependendo do automóvel, roda muito pouco. Eu quero falar sobre uma lógica sobre isso. Aqueles 50 ou 100 reais que a gente coloca no tanque de gasolina, sempre que está acabando a gasolina, né? Chegando na reserva, a gente faz esse abastecimento com 50, 100 reais e muitas pessoas fazem isso. Qual a grande dica aqui? É que nós devemos fazer um esforço, fazer uma disciplina, ter uma disciplina para podermos encher o primeiro tanque de gasolina. É isso mesmo. Ao invés de pôr 50, 100 reais cada vez que chega ali na reserva, vamos fazer um esforçozinho, fazer uma disciplina e encher o primeiro tanque de gasolina do carro. E daí então, a cada 100 km mais ou menos, que é que vai dar esse custo de valor, a gente completa então o tanque com os 50 ou 100 reais. E isso tem lógica. Eu quero desafiar você a pensar sobre isso, porque eu faço isso na minha experiência. Eu sempre esperava o tanque chegar ali quase na reserva, colocava 50, 100, dependendo do momento, né? E eu aprendi e faço agora para mim, assim, me disciplinei, fiz um esforço para encher o primeiro tanque. O tanque do meu carro tem 55 litros. É grana. Então o que eu faço? Eu enchi o primeiro tanque e sempre que eu rodo mais ou menos 100 km, então eu coloco ali uma média de 100 reais, 80, um pouco mais, um pouco menos, só para completar. Então o tanque está sempre cheio, sempre cheinho, bonitinho, bacana, né? É legal você olhar o ponteirinho, ver o tanque lá, o ponteiro batendo lá, né? Que está cheio. Mais ou menos 100 km, ele deu uma baixadinha, você vai lá e completa. Olha como que isso tem lógica e como tem lógica. Aí você me pergunta, por que isso? Porque nunca sabemos o que pode acontecer quando o tanque vai chegando na reserva. A gente não sabe o que nos espera, né? O tanque vai esvaziando, vai chegando na reserva e a gente não sabe o que está reservado, o que pode acontecer dali para frente. Por quê? Primeiro, pouco combustível pode puxar resíduos, não é? Puxar sujeira, alguma sujeira do tanque para o sistema da mecânica do automóvel, do motor. E o motor, então, o que começa a acontecer? Começa a falhar. Pouco combustível pode puxar sujeira, o carro a diesel pode puxar ar, o carro então o motor começa a falhar, começa a fazer um barulho diferente, ele perde a velocidade, olha só a consequência, perde a velocidade. Pior, às vezes morre. Nossa, falando essa palavra morrer, é muito ruim falar essa palavra morrer, né? E é isso, às vezes o carro acaba morrendo, precisa ficar dando a partida, e às vezes ele nem pega mais. Então, segundo, o combustível pode também acabar em algum momento, e trazer transtornos, trazer aborrecimento diversos, né? Diversos aborrecimentos e transtornos. Por exemplo, distância de um posto. Você acaba a tua gasolina no lugar, aí o posto está longe. E aí? Olha só que transtorno. Pode estar chovendo, piorou, você não tem um guarda-chuva, você vai se molhar. Pode o sol estar muito quente, assolando. Olha só quantas dificuldades pode ter nesse caminho. Vasilhame para trazer o combustível. Hoje não é qualquer vasilhame que você tem que ser liberado pelo Imetro. Então, a reposição fica mais difícil. E o vexame? É ou não é, pessoal? Fala a verdade. É um vexame ou não é? Chega a ser, às vezes, humilhante
depende de onde isso acontece e com quem está por perto. Ninguém quer passar por isso. Ninguém merece isso. Agora, assim também é a vida espiritual. Eu queria chegar aqui. Eu estou aqui para falar de coisas espirituais, usando as coisas do dia a dia, né, como Jesus sempre ensinava por parábola, pegando exemplos do dia a dia para ensinar os discípulos. Eu acho muito legal esse exemplo para nós, para pensar aqui na vida espiritual. E assim é a vida espiritual. Escute, olha, em Efésios capítulo 5, versículo 18, está escrito assim, ó, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Olha, o custo disso não tem custo financeiro, como encher o tanque de combustível de um carro. O custo disso é alinhar a vida à vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Esse é o custo. Alinhar a vida à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, se entregar a Ele, se entregar ao Senhor, com quebrantamento, com arrependimento, né, que é o caminho para alinhar a vida, leitura da palavra de Deus, oração, comunhão com Deus e com os irmãos. É um contexto, né? Comunhão com Deus e com os irmãos, leitura da palavra, oração, enfim. Esse é o único custo que tem para alinhar a vida com Deus, para estar com o tanque cheio, né? Ou seja, cheios do Espírito Santo, na plenitude, cheio da presença de Deus, da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. Isso é fantástico. Por que fazer isso? É a mesma pergunta do tanque de gasolina. Por que fazer isso? Porque as coisas que ocupam o lugar de uma vida cheia do Espírito trazem dissoluções, diz a palavra. No próprio livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz isto, né? Que deixar de estar cheio do Espírito Santo, a gente vai se embriagar com outras coisas. A gente vai estar cheio de outras coisas que vai trazer dissoluções, diz a Escritura, a palavra de Deus. O que é dissoluções, pastor? Por exemplo, é algo que gera enfraquecimento. Enfraquecimento espiritual. A pessoa vai ficando fraca espiritualmente. Ela vai esvaziando do Espírito, vai esvaziando de Deus, como o tanque de gasolina vai esvaziando o combustível. É a mesma coisa. Vai ficando fraca, vai gerando enfraquecimento gradualmente, gradativamente, e vai anulando a pessoa do reino de Deus. Vai anulando a pessoa do reino de Deus. O que disse Jesus? O amor se esfria de quase todo no final dos tempos. Jesus orientou sobre isso, que o amor de muitos se esfriaria no final dos tempos, ou de quase todos, disse ele. Então, outras coisas vão ocupando o lugar do Espírito Santo, né? Se o Espírito Santo não está em nós, habitando em nós, outras coisas vão ocupando o lugar do Espírito Santo. Os resíduos da vida velha, né? Do pecado, da desobediência, da teimosia, vai ocupando o lugar do Espírito Santo. Essas coisas são combustíveis, impurezas, sujeiras que entopem o sistema espiritual. Olha que bacana, né? O coração, nosso coração. A pessoa, para dar frutos, ela começa a perder, ela começa a deixar de dar frutos, porque outras coisas estão ocupando o lugar de Deus, do Espírito Santo. Ela perde a velocidade espiritual, ela vai ficando devagar da vida espiritual, ela fica fora do caminho, faz coisas estranhas, muitos até morrem espiritualmente falando. Pode perceber que uma pessoa, quando está distante do Senhor, se esfriando, ela vai fazendo coisas estranhas na vida, ela vai tendo atitudes, comportamentos, escolhas estranhas, que não dá para acreditar que se ela tivesse cheia do Espírito, ela não faria isso. Precisamos com amor ajudar as pessoas. Precisamos com amor ajudar as pessoas a chegar a Deus, se encher do Espírito. Precisamos cuidar de nós, nos policiar, para que isso não aconteça na nossa vida. Qual é a conclusão aqui? Nada é tão prazeroso e seguro como estar cheio do Espírito Santo, né? Nosso coração, nossa mente, nossa vida em paz com Deus e com a família e com o entorno. Não tem nada mais prazeroso do que isso. Pai querido, eu oro por tantas pessoas, eu oro por todas essas pessoas, para que o Espírito Santo traga renovo, libertação, livramento e comprometimento com a Tua palavra e com o Teu reino, naquilo que se diz respeito, se encher do Espírito Santo, buscar o Senhor, estar cheio da plenitude da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amo você, até a próxima quinta-feira, às 20 horas. Maravilha, Jesus!